Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula nós iremos tratar de um assunto que está em evidência, né? Principalmente aqui no nosso país, que é a questão ambiental. Então, um assunto bem interessante que se encontra no capítulo 11 do nosso livro. Vocês que estão na casa de vocês podem abrir. Se encontra na página 218, capítulo 11 do nosso livro didático. E esse assunto, né, ele tem como título Biomas e formações vegetais, classificação e situação atual. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão dos biomas, né, das formações vegetais e como elas se classificam e sua situação atualmente, certo? O primeiro ponto que a gente vai destacar do assunto são as principais características das formações vegetais, né? Que características são essas das plantas, né? Então a gente vai começar com essas características. Existem algumas características, né? Classificações das plantas, de plantas, certo? A primeira delas a gente classifica como perenes. O que são plantas perenes? São plantas que elas apresentam folhas durante o ano todo, as folhas não caem, certo? Então são plantas perenes, suas folhas não caem. Outra classificação que a gente encontra das plantas são chamadas de caducifólias, nome complicado, né? Caducifólias, né? As caducifólias, elas são plantas que perdem as folhas, certo? Durante ou em épocas mais frias ou secas do ano, né? Então essas caducifólias elas perdem as folhas numa época mais fria ou mais quente do ano, certo? Temos também as esclerófilas, são plantas que têm folhas mais duras, rígidas, digamos assim, e que têm uma consistência no seu couro, né? Plantas com folhas mais duras, ok? Temos também as xerófilas. Essas xerófilas, elas são encontradas principalmente aqui, na nossa região, que é uma região quente, certo? Então são plantas adaptadas à aridez, à seca. A gente é muito comum aqui na nossa região, né? A jurema, por exemplo, xique-xique, são plantas xerófilas, que são adaptadas à seca, à aridez. Temos também outro tipo de plantas que são as higrófilas, né? As higrófilas são plantas que são adaptadas à umidade, a muita água. Já é diferente das xerófilas, é o contrário, né? Das xerófilas. As higrófilas, elas são adaptadas a ambientes mais úmidos, com muita água, ok? Temos também as tropófilas, né? Que são plantas adaptadas a uma estação seca e a outra úmida, né? Ela se adapta tanto à estação seca quanto à estação úmida. Então, a gente classifica as plantas com esses nomes que eu acabei de citar para vocês, né? Dando continuidade, gente, às características, né? Das plantas, da vegetação. Então a gente vai ver agora alguns tipos de formações vegetais. Nós temos a tundra, certo? A tundra é uma vegetação rasteira e é uma vegetação que se encontra em lugares bastante frios, né? Que faz muito frio. É uma vegetação típica de lugares frios, né? Temos também a floresta boreal, conhecida também como taiga. É outro tipo de vegetação que a gente encontra em lugares de temperaturas mais frias, mais amenas, certo? Essa aqui, ela se encontra mais na zona temperada, que é uma zona onde o clima é mais frio, como eu disse para vocês. Países como Rússia, Finlândia, certo? Que são frios, você encontra esse tipo de vegetação, que é a taiga ou floresta boreal. Temos também outro tipo de vegetação, que é a floresta subtropical e temperada, certo? Esse tipo de floresta também é típico também de climas temperados e subtropicais, né? No Brasil a gente vai encontrar lá no sul do Brasil
né, que é uma espécie, uma vegetação que se adapta a um clima semi-temperado. Lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente vai encontrar floresta subtropical e temperada, ok? Esse tipo de vegetação. Em seguida, nós também temos a floresta equatorial e tropical. Esse tipo de vegetação é encontrada em lugares mais quentes, né, e úmidos, como na região norte do Brasil, a floresta amazônica, né, que é uma floresta tropical, certo? Então a gente encontra esse tipo de vegetação em lugares mais quentes, mais úmidos, que chove muito. A floresta tropical na zona norte, né? A floresta amazônica aqui no Brasil é quente, porém chove muito. Outro tipo de vegetação que a gente vai destacar é a vegetação mediterrânea, certo? Que ela se desenvolve em regiões de clima quente e seco também, certo? É muito comum a gente encontrar nos Estados Unidos, na África, na Austrália, esse tipo de vegetação mediterrânea. Temos também as pradarias, certo? Que é um tipo de vegetação que são encontradas em clima temperado, ou seja, mais frio. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai encontrar lá no sul do país, Rio Grande do Sul, as pradarias. A gente não vai encontrar em outra parte do Brasil porque as pradarias é um tipo de vegetação que se adapta a lugares mais frios, certo? Temos também os estepes, que é outro tipo de formação vegetal, parecido com as pradarias, né? Os estepes se desenvolvem numa área de transição do clima tropical para um clima deserto, né? Temos também a vegetação do deserto, é uma vegetação que é adaptada a um clima muito seco, muito quente, né? Quente, seco. Então no deserto são poucas plantas, poucos vegetais que conseguem sobreviver, mas a gente encontra no deserto, né, esse tipo de vegetação, certo? Temos também as savanas, que também é típico de lugares quentes, não tão quente como o deserto. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a savana e no Brasil ela é conhecida como cerrado, né? É conhecida como cerrado, certo? E para fechar aqui, nós temos a vegetação de altitude. Eu estou tentando ser bem sucinto para que vocês entendam, né, de forma objetiva, para que o vídeo não fique tão longo. Por último, nós temos a vegetação de altitude, que é encontrada em locais de relevo alto, né, de relevo mais elevado, grandes altitudes. Então esse tipo de vegetação é característico de montanhas, a vegetação de altitude, certo? Ok, gente? E o segundo ponto que a gente vai falar aqui no nosso assunto é os impactos do desmatamento, né? Quais são os impactos que traz quando o homem começa a desmatar a vegetação, os biomas, certo? Isso traz um desequilíbrio. Isso vai trazer um desequilíbrio muito grande quando o homem começa a agir sobre o meio ambiente de uma forma devastadora, predadora, né? Então, uma das primeiras consequências do desmatamento é o comprometimento da biodiversidade. Isso vai comprometer a biodiversidade das espécies, das plantas, dos animais, e que isso vai acabar trazendo reflexos para nós, seres humanos, os vegetais, espécies de vegetais, de animais, né? Também outra consequência do desmatamento, né, que a gente pode citar aqui, é a questão de áreas desérticas que começam a surgir quando você começa a desmatar, né, muito, vai surgir grandes clarões, né, vai surgir erosões por causa do desmatamento, certo? Então também são consequências do desmatamento, a poluição também dos rios, destruição de espécies de animais, né? Então tudo isso são consequências do desmatamento, a questão da desertificação que eu disse para vocês, certo? Então isso também pode afetar o clima, o desmatamento quando é em grande escala pode afetar também o clima, as chuvas, certo? São consequências do desmatamento. E para fechar, a gente vai falar um pouco de forma bem sucinta e rápida sobre os biomas brasileiros.
nós temos o bioma da floresta amazônica, que o Brasil, a maior parte dos biomas esse bioma, né? É o bioma da Amazônia, ele é o maior, né? Ele é o maior do Brasil. Nós temos o bioma da Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica a gente encontra na faixa litorânea do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar nessa faixa litorânea a Mata Atlântica, que é esse bioma. Nós temos também o Cerrado, que é outro tipo de bioma aqui do nosso país, certo? Que tem uma vegetação rasteira, ok? Temos também outro bioma, pessoal, no nosso país, que é o nosso bioma aqui da nossa região, que é a Caatinga, né? O bioma da Caatinga, que a gente conhece muito bem, as espécies de plantas, de animais que são característicos da Caatinga, que é o nosso bioma aqui da nossa região. É um bioma onde as plantas são adaptadas ao calor, a pouca chuva, certo? Esse é um outro tipo de bioma. E temos também o Pantanal, que é um bioma brasileiro, não só abrange o Brasil, mas ele também se expande para o Paraguai e para a Bolívia. A maior parte está no Brasil, mas ele também se expande para esses outros países. E o Pantanal a gente está vendo que está sendo destruído, né? Por causa dos incêndios, das queimadas, da seca, que esse ano é muito intensa no Pantanal. Então é um bioma também muito rico, mas que está sofrendo agora com essas queimadas, com a estiagem. Consequência dessas queimadas é a estiagem, faz uma seca severa lá no Pantanal, e também culpa do ser humano, né? Esses incêndios que estão acontecendo lá no Pantanal brasileiro. Eu pedi até vocês fizessem um trabalho sobre isso, né? Então é isso, gente. Já estamos passando de 12 minutos de vídeo. Eu procurei ser bastante sucinto, objetivo, né? Temos também uma legislação ambiental para conservar as nossas florestas, os nossos biomas, mas que infelizmente a legislação ela não está sendo cumprida, né? Não está tendo controle, não está tendo fiscalização, e o que a gente tem visto nesses 2 últimos anos, principalmente, é um afrouxamento da legislação ambiental, né? Das leis que deveriam punir aquelas pessoas que destroem o meio ambiente. Ok, gente? Teria mais coisas para falar, mas senão vai ficar muito longo, tá bom? Então a gente fica por aqui. Qualquer coisa a gente tira a dúvida durante a nossa aula pelo Google Meet.